Notícias da nossa região, manhã de caos em Cosmópolis. Bandidos atacaram a agência da Caixa Econômica Federal que fica no centro da cidade. Thalita Souza tá ao vivo lá para poder contar pra gente toda essa dinâmica, como foi isso. Até porque, ô Thalita, a polícia ainda está aí, o banco ainda está fechado. Boa tarde. Exatamente, Felipe. Boa tarde a você e boa tarde a todos que nos acompanham. Essa tentativa de assalto aconteceu hoje, logo no início da manhã, por volta das 8h30. Aqui, inclusive, nessa agência da Caixa Econômica Federal, no centro da cidade de Cosmópolis. Nesse momento, a agência ainda permanece fechada para a chegada da perícia e também da Polícia Federal, né? A perícia da Polícia Federal, além, claro, da Polícia Federal também. Era por volta, então, das 9 horas da manhã, quando os seguranças de um carro forte que saíam aqui da agência perceberam 2 suspeitos próximos ao caixa eletrônico. Eles, então, informaram o segurança da agência, que chamou a polícia em seguida. Os 3 suspeitos, são 3 suspeitos, inclusive um deles estava no telhado da agência. Aí segundo a polícia, a principal suspeita, inclusive, é que ele tenha passado a noite lá em cima, justamente para não acionar o alarme da agência durante a madrugada. E aí, antes mesmo, Felipe, com essa movimentação aí, logo após a chamar, né, o segurança que chamar a polícia, os 3 suspeitos conseguiram fugir sem levar nada, inclusive em meio aos clientes. Não houve aí feridos, foi apenas um susto aqui, que inclusive com a chegada da polícia, o comércio chegou a fechar as portas, porque eles também, conversei aqui com alguns comerciantes, eles disseram que logo no início não sabiam o que estava acontecendo, né? Então ainda não sabiam se os 3 suspeitos estavam dentro da agência ou até mesmo já tinham fugido. Então, numa de resguardo, né, numa tentativa de segurança, eles acabaram baixando as portas. A agência, então, aqui nesse momento ainda permanece fechada. A previsão é que a reabertura, né, o funcionamento volte ao normal amanhã, terça-feira. Hoje, quem precisar aí dos serviços bancários aqui da Caixa Econômica do centro da cidade, deve, então, ir até Paulínia ou também as caixas econômicas de Arthur Nogueira. Aqui na cidade são 3 lotéricas aqui que vão também fazer esses serviços de pagamento, principalmente, né, da Caixa Econômica. Em nota, o banco disse aí que os eventos criminosos são repassados exclusivamente à polícia, mas que está colaborando aí com as investigações, Felipe. Ô Thalita, tem uma outra informação, não é? Que um carro usado pela quadrilha foi encontrado no finalzinho da manhã, pouco tempo depois do crime, né? O que a gente sabe sobre esse carro? Exatamente, Felipe. Esse carro, inclusive, usado por esses 3 suspeitos para fugir aqui da agência, foi encontrado, inclusive, a 1 quilômetro aqui mesmo do banco. Essa aqui é a Avenida Esther, né, no centro da cidade, e foi, inclusive, encontrado no final dessa rua, a cerca de 1 quilômetro da agência. O carro ainda permanece estacionado no local, né, aguardado também a chegada da perícia e da Polícia Federal para estar fazendo aí, né, colhendo, inclusive, mais depoimentos para as investigações. A gente tem informação aí que o veículo, né, era do modelo Gol e com placa aí de Mauá. Esse veículo, então, deve passar por perícia, né, ainda hoje à tarde. E aí a suspeita, Felipe, é que esses 3 criminosos, então, esses 3 suspeitos foram até abandonar esse carro a cerca aqui de 1 quilômetro, então, nessa mesma avenida aqui, e depois tinha um outro carro já o aguardando para eles, então, darem continuidade à fuga aqui, Felipe. Estranho, hein? 1 quilômetro só, na própria Avenida Esther. Tudo bem que a Avenida Esther é gigantesca lá em Cosmópolis, né? Ela liga praticamente a Zeferino Vaz até o fundo lá da cidade. Mas esquisito, hein? Esquisito. A Thalita Souza tá em Cosmópolis e atualiza pra gente a informação a qualquer momento. Se algum bandido foi preso, tá? Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não há pistas. Obrigado, viu, Thalita, por enquanto pelas informações. Obrigado ao Wesley Gratilhano também. Bota as imagens de novo aí do... Você viu ali, né, na Avenida Esther, muitas lojas e tal, foram os próprios funcionários de comerciantes que gravaram todas essas imagens que vocês estão vendo. Momento da chegada da polícia militar ali. Tem até a imagem, daqui a pouco ela vai rodar aí pra vocês, do bandido que tava em cima do telhado, gente. E aí, como a Thalita disse... Muito provavelmente ele passou a madrugada inteira ali no telhado para não disparar o sistema de segurança do banco, né? Aí, ó, tinha um bandido lá em cima,
Guarda Municipal de Cosmópolis também ali foi acionada. Gerou uma confusão danada isso hoje de manhã lá na cidade, que ninguém esperava, não é? Uma ação dessa, e não é nem dia de pagamento para poder justificar uma ação dessa. Se fosse dia 5 de março, se fosse dia 6 de março, até daria para entender. Mas hoje, dia 14, a não ser que tenha pagamento de Bolsa Família, alguma coisa do tipo, mas mesmo assim. As imagens feitas por moradores de Cosmópolis durante essa manhã, horário de abertura da agência, e a suspeita aí forte, não é, de que o criminoso passou a madrugada inteira lá para não disparar o alarme e para poder, enfim, poder fazer a ação depois. Mole, minha gente. Impressionante isso daí. As imagens das câmeras de monitoramento dessas lojas, né, e as que ficam na continuação da Avenida Esther, vão ser analisadas. Tá me estranhando também a demora da perícia, hein? Apesar que a gente mostrou aqui no Tá No Ar Campinas, a demora, não é, da realização de perícias e tal pelo Instituto de Criminalística por conta do sucateamento e falta de funcionários, né? Então, querendo ou não, isso daí não chega exatamente a ser uma grande novidade. Polícia segue investigando. Se você tiver alguma informação a respeito, você viu os criminosos deixando ali o carro no finalzinho da Avenida Esther, você pode ligar para o Disque Denúncia, o telefone 181, a ligação é gratuita, você não precisa se identificar e pode ajudar a polícia a prender aí esses criminosos. Imagens da concessionária, né, da rodovia Professor Zeferino Vaz também serão analisadas para ver se por acaso existe a possibilidade deles terem usado a Zeferino Vaz como rota em algum momento. Ou então se eles usaram outras estradas, né? Aí, se eles não usaram a Zeferino Vaz, muito provavelmente eles usaram estradas vicinais ali que ligam Cosmópolis a Olambra, a rodovia Zislian, por exemplo, que não tem câmera. Vai saber, né, o que aconteceu.